E pessoal, bom, vamos continuar hoje o nosso conteúdo de comandos de repetição, tá? E logo em seguida eu vou postar aí para vocês uma atividade relacionada aí aos nossos comandos de repetição. E na segunda-feira a gente já começa a trabalhar em cima das dúvidas, tá? Hoje eu vou falar tanto do comando enquanto quanto do comando repita, tá? E aí a lista já vem trazendo esses dois comandos, tá? De forma separada, assim, eu vou especificar qual dos dois comandos eu quero que vocês utilizem. E depois a gente passa mais uma lista, tá? Antes da nossa avaliação, onde vocês vão ter que decidir qual é a estrutura que vocês vão utilizar, tá? Na segunda-feira também a gente pode conversar sobre a lista passada, a lista do para, certo? Eu vi que houveram poucas visualizações, mas eu acredito que seja porque, à medida que vocês vão executando, né? Vão conseguindo fazer, e aí vocês vão lá e visualizam a correção. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar aí falando da nossa estrutura de repetição enquanto, certo? Então, basicamente, né, a gente já sabe que nosso algoritmo, às vezes a gente precisa repetir um comando de instrução ou um bloco de instruções algumas vezes. Eu comentei com vocês, né, no nosso assunto de introdução aí à estrutura de repetição. Só que aí eu comentei também que no caso dessas estruturas, dessa repetição, a gente pode ter algumas situações, como, por exemplo, a gente ter que repetir uma determinada quantidade, né, de vezes que a gente já conhece, pré-determinado, e aí eu falei do comando para, né? Ou que você tem um conjunto, um intervalo de dados que você tem que executar, e aí também o comando para consegue se adequar muito bem. E agora a gente vem com o comando enquanto e o comando repita, que vão vir justamente na condição de atender uma condição, tá? Então, para que ele continue a sua repetição, uma determinada condição deve ser atendida, tá? Então, vamos lá. Então, quando essa condição, no comando enquanto, quando essa condição deixar de ser atendida, nós teremos aí a saída do laço, certo? O enquanto, ele vai ser mais usado para repetir até que algo aconteça. Então, até que uma determinada condição aconteça, tá? Ou seja, enquanto essa condição for verdade, a gente vai conseguir permanecer aí dentro do nosso laço, tá? Então, até que aí, ó, algo aconteça. E o que seria esse algo, tá? Então, um comando do usuário ou se obter uma determinada informação ou valor esperado, tá? Vou mostrar para vocês exemplo das duas formas. Primeiro, vamos ver como é que funciona esse fluxo. Então, no comando de enquanto, o fluxo vem do nosso programa normal e aí encontra uma condição. Ele vai avaliar essa condição. Se essa condição for verdade, ele vai entrar no laço e aí vai executar o bloco de instruções desse laço, certo? Executa o bloco de instruções e retorna para avaliar nossa condição. Avalia a condição novamente. Se essa condição ainda for satisfeita, a gente continua dentro do laço e volta aqui a executar o nosso bloco de instruções. E aí ele vai continuar esse ciclo até que a gente chegue numa avaliação da condição e essa condição não seja mais atendida. Então, a partir do momento que essa condição se tornar falsa, ele vai sair do laço e vai continuar o nosso programa, tá? Então, a estrutura, né, do nosso comando em si fica da seguinte forma: enquanto uma determinada condição, né, for verdadeira, faça um bloco de instruções e finalize o meu enquanto, tá? Então, o que acontece? Primeiro, ele precisa verificar essa condição e depois é que ele executa, tá? Então, ele só vai executar o bloco de instruções enquanto minha condição for verdadeira, tá? Então, a leitura que vocês têm que fazer é justamente essa. Enquanto minha condição for verdade, faça um bloco de instruções e finalize o meu enquanto. Toda vez que ele chega no fim do enquanto, ele retorna aqui para o comando enquanto, né, para o início do comando, para avaliar novamente a nossa condição.
tá? Que é o que acontece aqui, ó. Então, quando ele termina as instruções, ó, ele volta para a sua condição, tá? Para poder fazer essa avaliação novamente dessa condição. Bom, eu falei também para vocês lá no comando para que podem existir situações em que a gente tem aí um loop infinito e a gente tem que ter um cuidado a mais em relação a isso aí. Então, aqui eu tenho um exemplo de loop infinito com a estrutura enquanto. Então, primeiro eu inicializei aqui um computador, uma variável count, que começa em 1, tá? E aí o meu comando diz o seguinte, ó, enquanto esse contador for menor do que 10, faça, e aí eu vou imprimir esse contador, certo? E aí, fim do enquanto. Qual é o problema aqui? O problema é que a nossa variável aqui, ela nunca é alterada. Então, o valor dela sempre será 1. Então, enquanto houver memória no computador, ele vai continuar executando aí, escrevendo o valor 1. Então, a nossa saída, ó, olha aí como é que fica a nossa saída, tá? Então, ó, ele continua a escrever 1, né? Enquanto houver espaço aí, para ele fazer essa escrita, tá? Então, qual é o problema mesmo que eu falei? Então, essa variável aqui, ó, que é a que está sendo avaliada na minha condição, ela deve ser alterada dentro do meu loop. Se eu não fizer essa alteração, esse número 1 nunca vai sair de 1, então ele sempre vai ser menor do que 10. Então, ele vai ficar preso aqui dentro desse laço, tá? Então, vai ficar preso no laço e aí ele não consegue sair. Então, tem que ter alguma modificação nessa variável aqui dentro para que ela seja executada. Então, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui dentro, depois do escreva, um conte recebe conte mais 1, tá? Então, vou contar, tá? Vou incrementar 1 a essa variável, certo? Então, seria uma solução para, por exemplo, não passar por aí e aí eu ia imprimir os valores de 1 até 9, né? Porque ele tem que ser menor do que 10, tá? Então, se chegar a 10, ele já considera aqui que essa condição é falsa, certo? Bom, um exemplozinho aí de utilização, tá? Nesse caso aqui, ó, obter uma informação ou um valor esperado, tá? Então, exemplo, elaborar um programa que leia valores positivos inteiros até que um número negativo seja informado, tá? Então, valores positivos inteiros até que um número negativo seja informado. Ao final, deve ser apresentada a soma dos valores informados pelo usuário, tá? Então, como é que fica a nossa codificação? Eu vou pedir um número para o usuário, certo? Então, pedir um número para o usuário. Enquanto esse número for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto ele for um número positivo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou acumular a soma dos números, certo? E aí, aqui dentro do laço, novamente, eu vou pedir para ele digitar um número. Ah, Cris, mas você está repetindo o mesmo comando lá de cima? Você colocou aqui embaixo? Sim. Por quê? Porque eu tenho que ter uma condição, eu tenho que ter alguma instrução ó, que faça alteração aqui nesse valor de n, tá? Então, quando eu peço um novo número, certo? Então, eu vai pedir um novo número, o usuário vai digitar esse número. Se for um número positivo, né, ele volta para cá. Se ele for um número positivo, ele vai lá e vai acumular a soma novamente, tá? Peço novamente, se o usuário digita um número negativo, quando ele vem aqui na condição, ó, a condição não será mais satisfeita. Então, o que é que ele faz? Ele sai e continua aqui ó, no escreva, tá? E aí vai escrever a soma desse número, tá? Então, ó, nossa condição aí, ó, tá esperando aí, ó, obter uma informação ao valor esperado, tá? Então, qual seria esse valor aí? Tá? Se ele pega aí um número negativo, certo? Então, quando ele pega um número negativo, ele aí sai do laço. Ou vocês poderiam levar pela lógica, né, da leitura aqui do nosso comando. Enquanto o número for positivo, eu vou acumular ele numa soma, tá? E aí finalizo o meu enquanto, tá? Então, gente, é muito importante, nesse caso aqui, que esse número aqui, ó, seja solicitado aqui dentro também. Eu solicitei aqui fora porque o primeiro número, para ele conseguir entrar no laço, ele tem que passar por essa condição. Então, eu já teria que ter um valor para n. Então, eu tive que pedir fora e tenho que pedir dentro para ver uma mudança nesse valor de n, tá? Bom, um segundo exemplo que seria a espera aí, né,
de um comando do usuário. Então, quando o usuário quiser finalizar, por exemplo, o programa. Então, um programa para calcular a média de idade dos participantes de uma pesquisa. Encerre quando o usuário quiser finalizar a pesquisa. Então, como é que a gente pode fazer isso aí, tá? Criei uma variável aqui, ó, que vai armazenar justamente o S ou N, né? Para quando o usuário digitar se ele quer continuar a pesquisa, tá? Então, enquanto a variável continuar foi igual a S minúsculo ou foi igual a S maiúsculo, tá? Então, eu coloquei aqui a restrição dos dois, porque a partir de uma certa versão aí, o Visual ele começa a diferenciar S maiúsculo e S minúsculo. Antigamente ele não diferenciava, você podia colocar só o S minúsculo, que ele considerava os dois. Mas atualmente ele faz essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo aí na entrada, tá? Então a gente precisa avaliar aqui para as duas opções, tá? Se o usuário digitar com minúsculo ou se digitar com maiúsculo. Quando a gente trabalhar com Java, vocês vão ver que vocês não vão ter essa preocupação, porque a gente tem um comandozinho que manda ele ignorar se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Então são as vantagens das linguagens de alto nível. Bom, enquanto aqui, então, essa variável continuar, tiver o conteúdo dela, for o S minúsculo ou S maiúsculo, tá? Então, um ou outro sendo verdade, ele considera a verdade, né? Então, temos aqui o conectivo lógico ou. Faça. O que é que ele vai pedir? Vai pedir a idade do participante, vai acumular essa soma da idade e vai contar quantos, tá? Por que ele vai contar? Vejam que eu quero a média, tá? Então, a média a gente sabe que vai ser a soma, né, de todos os números dividido pela quantidade de números. Como o comando enquanto não me diz quantas vezes eu vou fazer a repetição, eu preciso controlar quantas vezes, né, eu solicitei aqui a idade. Ok? Por isso que eu tenho que botar esse contador. Então, o comando enquanto, eu não sei quantas vezes esse valor vai ser repetido, tá? O comando para, eu sei exatamente quantas vezes ele vai ser repetido, mas no comando enquanto, eu já não sei. Então, precisei aqui desse artifício para poder contabilizar, né? Para poder fazer depois o cálculo da média. Aí eu pergunto para o usuário se ele deseja continuar a pesquisa. E aí bota aqui o S ou N, tá? Sim ou não. Eu podia ainda botar aqui S, tracinho sim, N, tracinho não, que fica mais legível ainda para o usuário, né? Saber do que se trata. O que o usuário digitar vai vir aqui, ó, para a minha variável continuar, que é do tipo caractere, certo? E aí ele vem para o fim do enquanto. Então, quando ele vem para o fim do enquanto, ele retorna para cá e avalia. Bom, o que o usuário digitou para continuar? Foi S? Se foi S, é porque ele deseja continuar a pesquisa. Então, vamos perguntar a idade novamente, acumula na minha soma, incrementa o meu contador e vai indo. Tá? Então, enquanto o usuário disser assim, não, eu quero continuar a pesquisa, ele vai. Quero continuar a pesquisa, quero continuar. Na hora que ele disser assim, N, eu não quero continuar a pesquisa. Quando ele vem aqui, ele vai avaliar. Continuar igual a S? Não, falso. Ou continuar igual a S, maiúsculo? Também não, falso. Falso com falso, tá? No caso do ou, dá falso. Então, a gente pula aqui e vem calcular a média. Então, média recebe a soma de todas as idades dividido pela quantidade de idades que foram solicitadas. E aí eu posso fazer a impressão da minha média. Tá vendo? Ele é simples, tá, gente? Quais são as duas coisas que você tem que se preocupar quando você está utilizando o comando enquanto? Primeiro, a condição que você vai utilizar aqui, tá? A condição que você vai usar para continuar dentro do laço. E garantir dentro do laço que a variável que está sendo usada ali, ó, na condição, ela vai ser alterada de alguma forma, tá? Ou seja, a entrada do usuário, como é o caso aqui, ou se fosse o conte, por exemplo, aqui, ó, o conte aqui teria aqui uma modificação nele, tá? Então, a gente precisa garantir que a gente não vai entrar naquele loop infinito, tá? Então, aí um exemplo de utilização de um comando, à espera de um comando aí do usuário, tá? Bom, comando enquanto é só isso, bem simples, tá? Então, enquanto uma condição for verdade, eu executo as instruções. A partir do momento que aquela condição se torna falsa, eu saio do laço e continuo meu programa. E o que é que eu tenho aqui no comando repita, tá? O comando repita, ele é muito próximo do comando enquanto.
qual é a grande diferença que a gente tem? Ele é um loop pós-testado. Cris, o que é um pós-testado? Quer dizer que ele vai executar pelo menos uma vez antes de fazer o primeiro teste, tá? Então, o teste, para verificar se o bloco vai ser executado novamente, acontece sempre no final do bloco, garantindo aí que as nossas instruções serão executadas pelo menos uma vez. Isso aqui é muito importante, gente. Quando vocês precisam executar pelo menos uma vez o bloco de instruções, vocês podem utilizar o comando repita, tá? Então, o comando repita, assim como o enquanto, é mais adequado para repetir até que algo aconteça. Então, aquelas duas condições que a gente tinha para o enquanto, a gente também pode utilizar no repita, certo? Então, a gente deixa para quando a gente conhece a quantidade de interações para o comando para, quando a gente tem um intervalo que a gente vai usar ali como entrada, também a gente utiliza o para. Mas quando a gente não sabe exatamente quantas vezes vai acontecer, a gente pode utilizar o enquanto ou o repita. Bom, o fluxo aí do nosso comando repita. Olha que ele tem agora uma diferença, né? Uma diferença sutil, tá? Então, ele executa as instruções e depois ele avalia a condição. E a diferença, outra diferença, ele vai repetir enquanto a condição estiver falsa, tá? Então, se a condição for falsa, ou seja, se a condição não foi atingida, ele executa novamente, tá? Então, avalia de novo. A condição foi atingida? Não, a condição não foi atingida. Então, ele executa novamente. Até que eu atinja essa condição. Quando essa condição se torna verdade, aí eu saio do laço, tá? Então, existe aí essa diferença lógica entre eles, tá? Então, repita um bloco de instruções até que a condição fique verdadeira, tá? Então, ele vai repetir enquanto essa condição for falsa. A partir do momento que essa condição se torna verdade, eu saio do meu laço, certo? Então, muita atenção. No enquanto vocês vão ter, enquanto a condição for verdade, eu repito. No repita, vocês vão ter, repita as instruções até que a condição se torne verdade, tá? Então, cuidado com a leitura que a gente faz dessa instrução. Então, aqui tem aquele mesmo comando do loop infinito, só que aqui no comando repita. Tá? Então, tenho aqui um contador com valor 1, e aí eu digo assim, repita, né, escrevendo aí esse número, até que até que o contador se torne maior ou igual a 10. Em algum momento ele vai se tornar maior ou igual a 10? Não. Por quê? Porque ele vai ficar aqui repetindo e vai só fazer a escrita do conte, tá? E aí vai gerar essa saída aqui que vocês estão vendo. Então, isso aqui, não funciona pra gente, tá? Não funciona nem pro enquanto, nem pro repita. Qual é o ideal que a gente faça, tá? Eu tenho aqui um contador começando, né, com valor 1. Repita, escreva o contador, incrementei ele até que esse contador fique maior ou igual a 10, tá? Aí sim, a nossa saída agora vai enumerar de 1 até 9, tá? Então, ele começa com 1 aqui, vai fazer a escrita, incrementa esse contador, então o contador passa a valer 2 e ele vem aqui até. Contador se tornou maior ou igual a 10? Não, 2 ainda é menor, então ele continua fazendo a repetição, tá? Então, ele vai fazer isso até que quando ele chega aqui dentro, o contador passa de 9 para 10. Quando ele passa para 10, ele vem aqui, até o contador ficar maior ou igual a 10. Então, como essa condição se tornou verdade, ele sai do laço, tá? E por isso aqui foi finalizado a execução do programa. Então, não é difícil, certo? É fácil de vocês conseguirem identificar quando é que vocês vão usar cada um das 3 estruturas, tá? Cris, mas tudo que eu faço com comando enquanto, eu consigo fazer com comando repita? Sim, consegue, tá? A única diferença é que você sabe que comando repita vai ser executado pelo menos uma vez. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com programas que vão fazer pesquisa, tá? Geralmente pesquisa a gente é algo certo que vai ser feito. Então, a gente executa pelo menos uma vez, tá? Então, repita é muito usual para a gente trabalhar com pesquisas, tá? Então, aqui, a variável avaliada, tá? Na condição do enquanto não, desculpa, gente, do repita.
deve ser alterada dentro do loop também, tá? Então, igual ao enquanto, né, o repita também tem que ser alterado aqui dentro. Bom, um exemplo aí de utilização, tá? Um exemplo mais caprichadinho também, tá? Então, vocês vão ver que tem uma codificação um pouquinho maior do que a anterior. Então, eu vou aí elaborar um programa que leia 2 notas de vários alunos. Então, sei quantos alunos? Não, não sei. Se eu dissesse assim, leia 2 notas de 5 alunos. Bom, se são de 5 alunos, eu sei quantas vezes eu tenho que repetir. Então, o comando para resolveria. Mas aqui, ó, são de vários alunos. Eu não faço ideia de quantos alunos serão. Então, eu não posso utilizar um comando para, tá? Então, é o comando enquanto ou o comando repita, tá? Bom, como eu já sei que aqui eu tenho alunos para poder fazer essa avaliação, esse cálculo, né? Eu deixei o comando repita, porque eu sei que pelo menos um aluno vai ter aí nessa turma, tá? Porque se não tiver um aluno, não existe nem a turma, tá? Então, calcule e apresente a média, tá? Considerando aí média ponderada com pesos 2 e 3. A situação do aluno aprovado, você vai considerar a média igual a 5 e contabilizar quantos foram aprovados, tá? Então, percebam o que é que eu quero. Eu quero que você leia 2 notas do aluno, calcule a média desse aluno, considerando aí uma média ponderada, e avalie a situação dele, se ele foi aprovado. Se ele foi aprovado, eu vou contabilizar que ele foi aprovado. E encerre o programa com matrícula igual a 0. Então, na realidade, o meu programa vai ler 2 notas e o número da matrícula desse aluno, tá? Porque eu preciso encerrar o programa com a matrícula 0, certo? Então, vamos lá. Olha aí como é que ficou, tá? Então, tenho aqui uma variável que vai acumular o total de aprovados, tá? Inicializei ela com 0. Vou começar pedindo aí o número da matrícula e informo que 0 vai ser utilizado para sair. Vou ler essa matrícula. Se essa matrícula for 0, eu já finalizo o meu programa, tá? Então, se eu não tiver nenhum aluno, eu já finalizo. Mas, como eu falei, eu não precisava nem me preocupar com isso aqui, no sentido de que, se eu for fazer a leitura, né, para uma turma, tem que ter pelo menos um aluno. Então, considerando que eu não me preocupasse, né, com essa questão de ter pelo menos um aluno, eu nem precisaria escrever aqui, ó, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta linha. Então, até o senão, eu não ia precisar nem me preocupar com isso, tá? Então, essa parte inicial aqui, eu só coloquei se a gente fosse ter essa preocupação de não ter nenhum aluno, tá? Então, se o primeiro número aí digitado fosse matrícula igual a 0. Bom, se existir aluno, aí eu vou executar aqui o repita, tá? Então primeiro ele executa as instruções para depois vir aqui embaixo, ó, e avaliar essa condição, tá? Bom, como eu já coloquei uma matrícula aqui, ó, eu já posso vir e perguntar direto as notas. Então, digite a nota 1 e a nota 2. Fez a leitura das 2 notas, calculo a média, tá? Média ponderada, por isso, ó, o peso multiplicado pela nota, né? Somado com a outra nota, vezes o seu peso, tudo isso dividido por 5, que é a soma dos pesos, que é 2 mais 3. Tá? Bom, calculei a média do aluno, eu preciso avaliar se ele está aprovado, tá? Então, se ele foi aprovado, eu vou mostrar qual é a matrícula, qual foi a média final dele e vou dizer que a situação é aprovada. Preciso disso? Vamos lá. Olha só. Apresente a média, tá? E também aqui, ó, a situação do aluno. Então, realmente, eu preciso colocar a média e a situação do aluno aí, dele tá aprovado, tá? Então, matrícula, média e a situação dele como aprovado. Então, se ele conseguiu atingir a média, eu vou botar aqui, ó, total de aprovados mais 1, tá? Finalizei o SI porque eu só estou considerando aqui os aprovados. Mas se eu quisesse também avaliar os que foram reprovados, eu colocaria aqui, ao invés do fim sim, eu colocaria um se não. Aí poderia apresentar também matrícula, média e situação reprovado. Poderia contabilizar esses reprovados, tá? Então, essa mesma codificação aqui, eu poderia ter dentro de um se não para contabilizar os reprovados, tá?
Bom, depois de executar esse se ou se não, né? Caso fosse conveniente, escreva aí, digite o número da matrícula novamente. Então, eu preciso garantir que a variável que está sendo avaliada, ela precisa sofrer alteração. Então, se ele já foi feita a leitura aqui uma vez e ele entrou no laço, tá? Eu preciso agora avaliar novamente, ó, até que a matrícula seja zero. Então, se o usuário digitar zero, o que é que ele faz? Ele sai do laço, tá? Porque a condição vai ter sido atingida. Se ele digitar uma outra matrícula, o que é que ele vai fazer? Ele volta aqui para o repita, pede a nota, calcula a média, avalia a situação do aluno, contabiliza se for necessário e pede uma nova matrícula, tá? Então, ele vai continuar esse loop aqui até que o usuário digite aí uma matrícula igual a zero. Tá? Digitou uma matrícula igual a zero, ele sai do laço e vai ver aqui a questão do total de alunos aprovados, tá? Vai fazer essa impressão. E aqui eu botei aqui fim do programa só para avisar que foi finalizado, tá? Então, não é difícil. Vejam que a lógica é bem tranquila, tá? De uma questão dessa é uma lógica bem tranquila. Bom, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido os nossos comandos aí. Vou disponibilizar esses slides para vocês e uma lista, tá? De exercício aí para que vocês possam começar a trabalhar essas estruturas aí. Belezinha? Então a gente se vê na próxima aula.